No capítulo anterior, que foi ontem, capítulo 24 de Comer, Rezar, Amar, eu prometi que eu estaria com que fones de ouvido e estou hoje. Eu não sei o quanto isso muda, se melhora, se não melhora, não faço ideia de como é, tá? Se você quiser dizer aí pra mim, fica à vontade. Talvez agora com o fone você não escute o barulhinho da chuva, tá chovendo, né? Tá um dia bem fresco. Já passamos, estamos no outono. Aliás, um feliz outono para você. E hoje, chovendo. Então, vamos lá. Capítulo 25, Comer, Rezar, Amar, parte 1, Itália. Atualmente, na Europa, vem acontecendo uma queda de braço. Algumas cidades estão competindo com outras para ver quem vai emergir como a grande metrópole europeia do século XXI. Será Londres, Paris, Berlim, Zurique, talvez Bruxelas, centro da jovem comunidade? Todas tentam superar as outras culturalmente, arquitetonicamente, politicamente, tributariamente. Mas é preciso dizer que Roma não entrou nessa corrida por status. Roma não compete. Roma fica só olhando para toda essa aflição e esforço, inteiramente impassível, cantarolando uma melodia como quem diz: ei, podem fazer o que quiserem, mas eu continuo sendo Roma. A segurança régia dessa cidade me inspira, tão firme, tão azeitada, tão bem-humorada e tão monumental, como quem sabe que tem o seu lugar especial na história. Quando eu for uma velha senhora, gostaria de ser como Roma. Hoje fui fazer uma caminhada de 6 horas pela cidade. Isso é fácil de fazer, especialmente se você parar com frequência para se reabastecer de café expresso e doces. Começo na porta do meu apartamento, depois saio vagando pelo verdadeiro shopping center cosmopolita que é o meu bairro. Apesar de eu não tender a chamar isso aqui exatamente de bairro, não no sentido tradicional da palavra. Quero dizer, se isso aqui é um bairro, então os meus vizinhos são simplesmente aquelas pessoas normais e comuns, com nomes como Valentino, Gucci e Armani. Esta sempre foi uma região abastada da cidade. Rubens, Tennyson, Stendhal, Balzac, Liszt, Wagner, Thackeray, sei lá como é que é isso, Byron, Keats. Todos eles moraram aqui. Moram num lugar que eles costumavam chamar de o gueto inglês, onde todos os aristocratas chiques descansavam em suas grandes viagens pela Europa. Um clube de viagem londrino chegou a se chamar a Sociedade dos Dilettanti. Imaginem fazer propaganda do fato de ser um diletante. Ah, que gloriosa falta de vergonha. Caminho até a Piazza del Popolo, com o seu imponente arco esculpido por Bernini em homenagem à histórica visita da rainha Cristina da Suécia, que na verdade foi uma das personalidades mais bombásticas da história. É assim que minha amiga Sophie descreve sua grande rainha. Ela sabia montar, sabia caçar, era uma erudita, virou católica e levava uma vida totalmente escandalosa. Alguns dizem que ela era um homem, mas, no mínimo, ela provavelmente era lésbica. Usava calças compridas, participava de escavações arqueológicas, colecionava obras de arte e se recusou a deixar um herdeiro. Ao lado do arco fica uma igreja onde se pode entrar de graça e ver 2 quadrados de Caravaggio retratando o martírio de São Pedro e a conversão de São Paulo, tão fustigado pela graça que está caído no chão em um êxtase divino. Nem mesmo seu cavalo consegue acreditar. Esses quadros de Caravaggio sempre me fazem sentir pequena e insignificante. Mas eu me alegro passando para o outro lado da igreja para admirar um afresco que retrata o menino Jesus mais feliz, mais bem-humorado e mais risonho de toda Roma. Começo a andar de novo em direção ao sul,
Passo pelo Palazzo Borghese, em um prédio que já abrigou muitos hóspedes famosos, incluindo Pauline, a escandalosa irmã de Napoleão, que mantinha ali um número não revelado de amantes. Ela também gostava de usar as próprias criadas como banquinho para os pés. Quem lê essa frase no Guia de Roma, Campanion, sempre espera ter lido errado, mas não, a frase está correta. Ficamos sabendo que Pauline também gostava de ser carregada para o banho por um negro gigantesco. Depois passeio pelas margens do caudaloso e lamacento Tibre, que mais parece o rio de uma zona rural, até a ilha do Tibre, que é um dos meus lugares tranquilos preferidos em Roma. Essa ilha sempre esteve associada à cura. Um templo a Esculápio foi construído nela depois de uma peste de 291 a.C. Na Idade Média, um hospital foi erguido ali por um grupo de monges chamados Fate Bene Fratelli, que pode ser traduzido informalmente como os Irmãos Fazedores do Bem, e até hoje existe um hospital na ilha. Atravessa o rio até o Trastevere, o bairro onde supostamente moram os verdadeiros romanos, os operários, os homens que, ao longo dos séculos, construíram todos os monumentos da outra margem do Tibre. Olha o trovão. Lá almoço em uma trattoria tranquila e passo horas saboreando minha comida e meu vinho, porque ninguém no Trastevere jamais irá impedir você de fazer uma refeição demorada, se for isso que você queira fazer. Peço uma porção sortida de bruschette ou brusquete, uma massa Cassio e Pepe, uma especialidade romana simples de massa, servida com queijo e pimenta. E em seguida, um frango assado pequeno, que acabo dividindo com o vira-lata, que estava me olhando almoçar, como só um vira-lata pode fazer. Depois, atravesso a ponte de volta, passo pelo antigo gueto judeu, lugar de profunda tristeza que perdurou por séculos, até ser esvaziado pelos nazistas. Torno a rumar para o norte e passo pela Piazza Navona, com seu imenso chafariz em homenagem aos grandes rios do planeta Terra, que com orgulho, embora não de forma totalmente concreta, inclui o Tibre na lista. Em seguida, vou dar uma olhada no Panteão. Tento olhar para o Panteão sempre que tenho oportunidade, já que, afinal de contas, estou em Roma e um velho ditado diz que quem vai a Roma e não vê o Panteão, vai e volta burro. No caminho de volta para casa, faço um pequeno desvio, paro no endereço de Roma que considero o mais estranhamente perturbador, o Augustium. A pilha de tijolos grande e circular, caindo aos pedaços, começou a vida como um glorioso mausoléu construído por Otaviano Augusto para abrigar seus restos mortais e o de sua família por toda a eternidade. Devia ser impossível para o imperador imaginar, na época, que Roma algum dia seria outra coisa que não um império em louvor a Augusto. Como ele poderia ter previsto a queda do império? Ou como poderia saber que com todos os aquedutos distribuídos como ele poderia ter previsto a queda do império? Ou como poderia saber que com todos os arquedutos destruídos pelos bárbaros e as grandes estradas em ruínas, a cidade perderia seus habitantes e seriam necessários quase 20 séculos para que Roma recuperasse a população e que se gabava de ter no auge de sua glória? O mausoléu de Augusto foi tomado pelas ruínas e pelos ladrões na Idade das Trevas. Alguém roubou as cinzas do imperador. Não se sabe quem. Já no século XII, porém, o monumento havia sido restaurado como uma fortaleza para a poderosa família Colonna, para protegê-la dos ataques de vários príncipes guerreiros. Em seguida, o Augustium
foi, de certa forma, transformado em vinhedo, depois em jardim renascentista, depois em praça de tourada, já estamos no século XVIII, depois em depósito de fogos de artifício, depois em sala de concretos. Durante a década de 1930, Mussolini confiscou a propriedade e restaurou suas bases clássicas, para que ela um dia pudesse servir de local de descanso para os seus restos mortais. Mais uma vez, devia ser impossível na época imaginar que Roma jamais fosse ser qualquer outra coisa que não um império em louvor a Mussolini. É claro que o sonho fascista de Mussolini não durou muito, e tampouco ele teve o funeral imperial que previra. Hoje em dia, o Augustium é um dos lugares mais tranquilos e mais solitários de Roma, enterrado bem no fundo do chão. Ao longo dos séculos, a cidade foi crescendo à sua volta. 2,5 centímetros por ano é geralmente a regra para a acumulação dos detritos do tempo. O tráfego acima do monumento rodopia em um círculo caótico e ninguém nunca desce lá, até onde eu saiba, a não ser para usar o lugar como banheiro público. Mas a construção ainda existe, mantendo-se orgulhosamente plantada em solo romano, à espera da sua próxima encarnação. Considero muito reconfortante a resistência do Augustium, o fato de essa estrutura ter tido uma história tão atribulada e mesmo assim ter sempre conseguido se ajustar à loucura específica de cada época. Para mim, o Augustium é como alguém que levou uma vida totalmente louca, alguém que talvez tenha começado como dona de casa, depois inesperadamente ficou viúva, em seguida virado dançarina para ganhar dinheiro, de alguma forma tenha se tornado a primeira dentista mulher do espaço sideral e depois tenha tentado a sorte na política, e que mesmo assim conseguiu manter intacta a consciência de si próprio durante cada reviravolta. Olho para Augustium e penso que no final das contas, talvez a minha vida, na verdade, não tenha sido tão caótica assim. É apenas esse mundo que é caótico e nos traz mudanças que ninguém poderia ter previsto. O Augustium me alerta para eu não me apegar a nenhuma ideia inútil sobre quem sou, o que represento, a quem pertenço ou que função eu poderia ter sido. Vamos de novo. O Augustium me alerta para eu não me apegar a nenhuma ideia inútil sobre quem eu sou, sobre o que represento, a quem pertenço ou que função eu poderia ter sido criada para executar. Sim, eu ontem posso ter sido um glorioso monumento a alguém, mas amanhã posso virar um depósito de fogos de artifício. Até mesmo na cidade eterna, diz o silencioso Augustium, é preciso estar preparado para tumultuosas e intermináveis ondas de transformação. Essa cena tem também no filme. Eu acho que é mais curta do que a leitura demorou 13 minutos. A cena é curta, mas ela fala desse local no vídeo também. Então, até amanhã!